Perturbações há 4 séculos chamadas de melancolia ganharam o nome de depressão no século XIX. Durante o período romântico, o romantismo, a doença foi associada a poetas e artistas europeus que viviam de modo desregrado em busca constante pela contemplação da vida. E foi chamada de mal do século XX. Hoje, a doença psiquiátrica está em 4º lugar entre as principais causas de ônus à saúde no mundo. Os dados são do último relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Na reportagem que você assiste agora, você vai conhecer melhor os sintomas e o tratamento da depressão. A depressão é uma doença que afeta a capacidade cerebral das pessoas. Os principais sintomas são a alteração do humor, muito ou pouco sono, assim como o aumento ou a diminuição do apetite, baixa concentração e a interferência nas relações pessoais. Geralmente ela se manifesta na juventude e evolui ao longo da vida, mas tem tratamento. Milhares de pessoas no país sofrem da depressão. Em muitos casos, há necessidade de afastamento das atividades do dia a dia, como trabalho, estudo, dentre outras atividades. No meu caso, continuar na atividade era o melhor. Então, aquilo me ajudava a você ser produtivo, você não parar. A gente tem uma depressão chamada leve, a gente tem uma depressão chamada moderada e tem uma depressão chamada grave. Quer dizer, isso óbvio que tem a ver com a intensidade dos sintomas, né? Na depressão leve, geralmente com psicoterapia, com exercícios físicos, com meditação, muita gente se recupera, né? Mas quando já se trata de uma depressão de moderada a grave, é fundamental o uso de medicamentos. Na verdade, o paciente com depressão, assim como qualquer outro paciente, né, que está tratando uma doença, ele pode requerer o benefício por incapacidade, né, quando essa doença está afetando a prática dele de trabalho. Então ele vai ter acesso ao INSS através da Central 135 ou pela internet, ele vai já dar uma perícia numa de nossas agências. Nessa agência ele vai ser avaliado por um médico perito que vai avaliar a história da doença dele, quando é que a história começou, quando é que ele percebeu que alguma coisa estava diferente, como é que os primeiros sintomas da depressão se manifestaram. Aí ele vai fazer um exame físico, verificar como é que essa doença está se manifestando no corpo, vai avaliar toda a documentação que ele trouxer do médico assistente dele que faz o acompanhamento da doença dele, né, no dia a dia. Se ele for um empregado, né, ele pode até trazer documentação do médico do trabalho, o exame admissional, o exame periódico, e ele vai tentar identificar na história da doença, no exame físico e nessa documentação, se essa doença está produzindo uma incapacidade para o trabalho, né? Já que o nosso benefício é concedido para aquela pessoa que está incapaz para exercer sua atividade, não meramente para quem está doente. Segundo dados do INSS, em 2012 foram concedidos cerca de 2.600.000 benefícios por incapacidade. Destes, 85 mil foram por depressão, que dá uma média de 3,2%. Neste mesmo ano, no Rio de Janeiro, foram concedidos 47 mil benefícios por incapacidade. Destes, 8% foram por doenças psiquiátricas. Dentre estes males, 36% eram por depressão. Eu gostava de tudo cinza, então cinza para mim era bom. O tempo cinza era chuvoso. Para mim era o contrário, né? O tempo azul, sol, isso me deprimia muito, me irritava. Era capaz de eu ficar preso em casa. Quando a gente vai examinar um paciente, a gente vai olhar o humor. Se o humor estiver deprimido, se a pessoa está reclamando de baixa energia, é uma pessoa mais ativa e de repente está sentindo que está com mais fraqueza, menos interesse pela vida, acorda mal. E no caso de alunos, começam a perceber que eles têm que estudar muito mais, ler um texto 2, 3, 4 vezes para poder conseguir segurar essa informação. Isso é muito importante porque não é uma visão tradicional que as pessoas têm da depressão. Então muita gente fica muito impressionada e sofrendo porque estão com um desempenho mais baixo no trabalho, na escola, na faculdade ou na escola, e na verdade eles têm uma depressão. A psiquiatra ainda faz um alerta aos colegas e peritos. Olha só, depressão de fato é uma doença que tem 8% de prevalência na população. Na verdade é uma doença que é real, que existe, e algumas pessoas que têm depressão, os medicamentos ajudam, mas não ajudam tão rápido. Então algumas vezes as pessoas até precisam de licença por depressão. A depressão deve ser tratada logo nos primeiros sinais com a ajuda de um profissional responsável. Alexandre tem se superado dia a dia. Hoje, as cores voltaram a alegrar a vida de alguém que luta constantemente com isso. O céu azul hoje não me estressa, não me cansa, e eu não preciso ficar triste porque amanhã vai ter sol. Claro que está quente demais no Rio de Janeiro, né, onde nós moramos. Mas assim, é só um calor.
as cores são bonitas, a vida é bonita. Então, assim, o que antes eu me refugiava, ou fugia, ou procurava, hoje está no equilíbrio. Dia cinza, dia azul, tá bom. Então, hoje, as cores têm seu valor, vamos dizer assim. E a gente segue uma conversa sobre sintomas, causas e tratamento da depressão aqui no estúdio com a Cristine Monteiro Matar, que é professora de psicologia da Universidade Federal Fluminense, a UF. E você pode participar com a gente com perguntas e comentários pelo telefone ou pelo @Canal Futura. Bem-vinda, Cristine. Obrigada. E a gente começa com uma pergunta do Isaías de Cubati, da Paraíba. Obrigada pela sua participação, Isaías. Ele quer saber como identificar a depressão em crianças e adolescentes. Na verdade, os sintomas da depressão, eles são classificados pela psicopatologia, né, moderna, e você tem os sintomas clássicos como tristeza, né, constante, cansaço físico, muito sono ou insônia, falta de apetite ou apetite em excesso, e principalmente uma falta de perspectiva de futuro, né, uma desistência, quer dizer, um desgosto com a vida, né? O que antes te agradava e te trazia satisfação, perde a graça e você não consegue ver perspectiva de futuro, de que aquilo possa se modificar, né? É como se você sentisse todo o peso da existência, do mundo, da falta de sentido, né? Então chora com frequência, muitas vezes se isola. Agora, o importante é que, apesar dessa classificação sintomática, que é muito importante para o diagnóstico, ela é básica, que é feito pelo psiquiatra, e o psicólogo pode perceber indícios e indicar o psiquiatra para uma avaliação mais completa, é importante que você não perca de vista a singularidade desse paciente, né? Quer dizer, a depressão não é uma doença abstrata que te acomete independente de quem você é, da tua história, né? Então, é importante que se converse com essa criança e com esse adolescente, se você percebe modificações, né, nas atitudes, no cotidiano, né, um isolamento, um desânimo, uma tristeza, né, você vai perceber ou um mau humor, uma irritabilidade. Né? Podem ser os primeiros sinais. Podem ser, tá? Como podem estar relacionados a uma situação de vida específica, que não necessariamente seja uma doença. Por isso é importante ouvir sempre a pessoa, né, sobre a sua tristeza, sobre a sua raiva. Essa alteração, ela tem base química, né? Também. A química do cérebro, mas não só. Um dos fatores é o fator orgânico, ele é inegável, né? Não é para ser psicóloga. Muitos psicólogos negam e só querem atribuir aos fatores psicológicos. Então, é um fenômeno que não dá para você estabelecer uma causa única, né? Você tem estudos genéticos, estudos neuroquímicos, você tem uma análise psicológica, histórica, você tem o horizonte histórico no qual a gente está, onde você tem que ser feliz a qualquer custo, né? Então, não é à toa que você tem tanta frustração e depressão, porque se você não é perfeito e super bem sucedido, você tem uma série de frustrações e se sente em falta com essas solicitações modernas, né, de uma felicidade ininterrupta. Entendo. Mas como diferenciar exatamente isso? Esse estado natural que todo ser humano tem, né? De ter tristeza, altos e baixos, ciclos de vida, de um quadro de depressão mesmo, da doença instalada. Sim, a doença, ela tem alguns sintomas, né? A psicopatologia nos ajuda. Por exemplo, uma depressão maior, você fica mais alerta quando a pessoa tem ideação suicida, tá? Ela quer desistir, ela não aguenta mais, ela não suporta e ela quer morrer. Viver. Tá? A Rita de Petrolina faz uma pergunta bastante pertinente. Ela fala, ela pergunta se medo, coração disparando, falta de ar pode estar relacionado à depressão. Não necessariamente, né? É importante que ela converse com alguém, né, e veja, porque pode ser angústia relacionada a alguma questão da vida, pode ser uma ansiedade relacionada a alguma mudança de vida, né, a alguma situação que era estável e que se modificou e a pessoa perde o chão e começa a ter esses sintomas, né, que estão ligados à angústia. Pode estar presente uma depressão ou não. O importante é procurar ajuda. O Sistema Único de Saúde também oferece. Oferece. O importante é que ela procure ajuda, né? Converse com alguém. Essas pessoas muitas vezes se isolam, a família tem dificuldade em detectar, muitas vezes, né? Acha que é uma má vontade, que é uma rebeldia, ou que a pessoa, enfim, é preguiçosa, né? Tem alguns preconceitos em relação à depressão. Cristine, nosso tempo acabou, mas muito obrigada, viu? Eu pela que sua agradeço. presença aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Até, obrigada. E a gente se vê daqui a pouquinho. O Jornal Futura volta já.
Veja a seguir um festival de arte pública que abre espaço para o artista de rua no Rio de Janeiro.